Eu já li muita história em quadrinho na vida e houve um momento em que eu me dedicava muito a isso, na juventude. Lia todo tipo de histórias em quadrinhos, tanto as histórias em quadrinho europeias, que sempre foram um pouco mais intelectualizadas, para um público um pouco mais restrito, quanto as histórias em quadrinho americana das grandes corporações, tanto da DC quanto da Marvel, que sempre foram histórias de quadrinho massivas, né, para um público mais geral, mais amplo, e que eram caracterizadas por uma certa dicotomia, pelo menos isso era muito claro nos anos 60, e embora nos anos 70 isso tenha sido um pouco, tenha começado a haver algumas alterações nisso, sempre foi muito caracterizada por uma dicotomia severa e um certo maniqueísmo entre bons é, heróis e vilões malvados. Isso é uma característica, em grande parte, das histórias em quadrinhos da DC e da Marvel. Embora a verdade deva ser dita, sempre existiu, tanto nos heróis da DC quanto nos heróis da Marvel, uma certa um certo paradoxo interno dos personagens, devido ao fato de que eles eram simultaneamente pessoas frágeis na sua vida civil, nós diríamos assim, né? Clark Kent era um homem frágil, o Peter Parker era um adolescente problemático, e ao mesmo tempo pessoas potentes, né? Como o Super-Homem, né? Ou como o Homem-Aranha. Essa dicotomia entre fragilidade e força, que é própria dos super-heróis da DC e da Marvel, é que dava a esses personagens a sua humanidade e permitia, de alguma forma, a transcendência de um maniqueísmo que não era que teria tornado inviável ou irreal demasiado a existência desses super-heróis. Né? Esses super-heróis eles sempre tiveram uma carga humana. E depois dos anos 70, eles também passaram a apresentar aspectos mais humanos também internamente, com dilemas de ordem moral e ética que tornaram esses super-heróis ainda mais interessantes para serem observados, porque de qualquer forma, os super-heróis, estou falando aqui dos heróis, super-heróis do DC e super-heróis da Marvel, eles sempre tiveram um agudo senso de justiça, em qualquer circunstância. Né? Eles buscam, acima de tudo, a justiça, que não existam relações desiguais, que não existam brutalidades sem algum tipo de punição. Então, esse tipo de elemento é um elemento assim que caracteriza os super-heróis. É, e os vilões também. Inclusive, eu me lembro bem, uma vez, já no final dos anos 70, uma história do Capitão América que eu estava lendo, isso naquele momento em que os Estados Unidos estavam vivendo aquele período pós-guerra do Vietnã, de muito pessimismo. Eu me lembro de uma aventura do Capitão América em que ele pegava o seu uniforme e jogava no lixo, porque ele já não sabia mais o que acreditar. Bom, esse tipo de coisa, é claro que eu até deixei, me desanimou essa história, embora no final dessa mesma história o Capitão América recupere seu uniforme, mas de qualquer forma isso mostra que existe um outro aspecto também nessas histórias, em quadrinho, que é uma espécie de imitação da realidade própria, uma conexão muito grande entre o que ocorre e a maneira e o que ocorre no mundo que é necessário ser transformado dentro dos quadrinhos. As histórias em quadrinhos elas contêm uma forte dose de política, sempre tiveram, e, e de muita reflexão sobre questões morais e éticas, já que o seu pano de fundo é o tema da justiça, né, de como seres humanos reagem diante disso. E os vilões, evidentemente, são sempre um ponto à parte nessas histórias, porque os vilões eles incorporam de alguma maneira as preocupações de uma determinada época, né? A forma como
uma determinada geração está vendo a injustiça emergindo no mundo, e cujo papel, cuja correção cabe aos super-heróis. Quer dizer, jamais um vilão nas histórias em quadrinhos será um super-herói. Ele nunca é o elemento do bem, ele sempre é o elemento desagregador, né? O elemento que de alguma maneira compromete a estrutura da sociedade em si, né? O equilíbrio, a harmonia, que é o fundamento da justiça. Eu digo isso porque a DC se dedicou nos últimos anos a transferir para o cinema as suas histórias em quadrinho, não com tanto sucesso quanto a Marvel fez, mas com algum sucesso. E o carro-chefe da DC, desde que eu me entendo por gente, tanto o Super-Homem, mas principalmente o Batman. E entre os inimigos do Batman, o mais conhecido é o Coringa. E recentemente veio à luz mais um da infinitos filmes sobre Batman e Coringa, né? Que por sua vez espelha infinitas histórias em quadrinho, onde o Batman enfrenta o Coringa. E o Coringa, nesse episódio específico, tem um forte componente político que deu muita discussão entre aqueles que apreciam o gênero e apreciam o tipo de filme baseado no gênero. Como eu estava dizendo aqui, me parece que as histórias em quadrinho de super-heróis, da DC e da Marvel, trabalham muito com as questões de justiça e de injustiça na sociedade. E nós vivemos uma época de transição, nós diríamos assim, uma época de grande transformação, e que há uma grande pergunta, pelo menos no Ocidente inteiro, e eu diria que em partes do Oriente também, na Índia, provavelmente sim, sobre quais são os elementos que de fato devem ser controlados para que a sociedade se torne harmônica. Nenhuma sociedade é totalmente harmônica, mas sempre se exige dentro das sociedades que de alguma maneira elas possam caminhar na direção da harmonia através de algum tipo de ação justiceira. E já houve época, né, em que o caráter individual do vilão apontava para o fato de que o ser humano, de alguma maneira, deveria controlar em si esses elementos desagregadores, né? Os vilões da DC costumavam, principalmente os que enfrentavam Batman, costumavam ser muito individualistas na sua forma de ver as coisas, muito autocentrados, né? Muito isolados, que de alguma maneira levava à ideia de que o mal ele está contido no isolamento, na não sociabilidade, o que é de alguma forma a característica do vilão, mas naquele caso um certo isolamento. E parece que nesse último filme, por exemplo, do Coringa, nesse ano de 2019, né, que passou, há aí uma visão sobre um determinado tipo de fenômeno, que é um fenômeno de desagregação social. Houve uma época, eu me lembro bem, relembrando dos textos que eu lia, principalmente do Capitão América, houve uma época em que os males estavam localizados na União Soviética, na Alemanha nazista, claro, inicialmente, né? Mas depois na União Soviética, nos guerrilheiros, nos terroristas, né? Esses focos de desagregação social apareceram com muita frequência nas minhas leituras de história em quadrinhos das últimas décadas. Mas um aspecto interessante que aparece nesse último filme no Coringa é a desagregação social, um tipo de plataforma política desagregadora que é colocada como evidência de um foco de desagregação e desarmonia que caberá ao Batman, que nesse filme ainda é criança, no futuro vir a resolver. Há um caráter aí
me parece claro de crítica do filme ao que ele entende como um processo lento e gradual de desagregação política dentro de uma plataforma que não tem um objetivo específico, que não seja a própria destruição da sociedade. O responsável por isso nesse filme é o próprio Coringa. Então ele é um vilão político, mas que não tem uma plataforma política específica. Ele reflete a existência, na visão do roteirista, de uma sociedade que tem elementos claros de contestação social, mas é uma contestação social que não se dirige a nada a não ser a destruição da própria sociedade. Como isso é um patrimônio do vilão, como é em torno do vilão que isso se organiza, caberá a um Batman que ele não consegue ainda desenvolver, porque ainda é jovem, encontrar os elementos possíveis para que esse foco de desarmonia seja desarticulado. Porque no filme especificamente, uma antiga geração de justiceiros, no caso político, o pai dele é eliminado imediatamente. Então eu acho que ele tenta aí refletir um momento de intensa crise nas questões políticas, né, e na ausência claramente definida de um projeto de harmonia social que seja estabilizador e que ainda não se configurou enquanto tal plenamente. Eu trago essa questão aqui porque as histórias em quadrinho são, portanto, muito interessantes, porque elas espelham essa nossa realidade e elas sempre nos levam muito a pensar. E esse filme especificamente foi um filme muito interessante com relação a isso. Quer dizer, os vilões, eles expressam sempre os elementos desagregadores. E no caso do Coringa, ele expressa a existência de uma força política desagregadora, cujo objetivo não é construir, mas eminentemente destruir, e que tem uma base e uma amplitude que é de difícil administração. Como o filme, na verdade, não coloca nenhuma força se contrapondo a ela, já que Batman ali, o Sr. Wayne, ainda é jovem, o filme parece transmitir a mensagem de que, no momento, o que existe é o vilão, o mal. Resta saber que tipo de justiceiro emergirá para se contrapor a esse processo de desagregação social que não tem como objetivo nenhum tipo de ordem política definida, mas apenas a própria destruição da sociedade. É esse ponto de interrogação que o filme deixa no ar. E é claro, como toda história em quadrinho, a gente sempre fica esperando o próximo capítulo da história.